Se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse no Novo Testamento, no Evangelho de São João, no capítulo 16, o verso 33. É um verso que eu gosto muito, porque é um verso de encorajamento. Amém? João 16, 33. João, capítulo 16, versículo 33. Como é que fala? Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quem falou isso? Jesus. Podemos assentar. Diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês, e essa palavra que eu quero trazer para vocês nesta noite, que é uma palavra de encorajamento, serve muito bem para você começar a perceber que é preciso ter coragem, acima de tudo, quando enfrentamos lutas em nossas vidas, quando enfrentamos situações inesperadas, ou situações difíceis, preocupantes. É preciso, acima de tudo, termos coragem e continuarmos entendendo sempre, não importando qual seja a situação que estejamos vivendo, que Deus, que Jesus, sempre está no controle da nossa vida. Amém? Por mais que tudo fique totalmente tenebroso, ainda que as situações fiquem indefinidas para você, ainda assim Deus quer que você continue confiando, continue acreditando que Ele está no controle da sua vida. Amém? O Senhor Jesus estava vivendo praticamente as últimas semanas da sua vida aqui na terra. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que não ia demorar muito para que ele fosse levado para ser executado. E ele não estava muito preocupado com ele mesmo, mas ele estava preocupado com as pessoas que o acompanharam durante aqueles 3 anos e meio, aqueles homens que ele chamou um dia para segui-los, que eram exatamente os discípulos. Preocupado ele exatamente como eles reagiriam no momento em que eles presenciassem tudo aquilo que com certeza haveriam de presenciar, e que seria uma cena violenta, uma cena chocante. Jesus queria realmente dar a ele um certo conforto, um certo encorajamento, porque não sabia como eles se comportariam diante das pressões que viriam depois daquele momento em que ele fosse executado e que ele não estivesse mais aqui em forma corpórea. E uma das coisas que preocupava Jesus era porque a maioria dos discípulos, eles não conseguiu conceber essa ideia de morte, não conseguiu conceber a ideia de execução pela qual Jesus deveria passar. Todos eles tinham expectativas diferentes, e geralmente as expectativas que permeavam o coração de cada um deles estava voltado exatamente para o fato de que eles achavam que Jesus Cristo ia sentar no trono, que ia dominar sobre toda aquela nação, que eles estariam junto com Jesus, que seriam homens de primeira hora e que iam conseguir compor todo um grupo que deveria reinar junto com Jesus, porque imaginavam eles que o reino de Deus era alguma coisa que estava determinado por Deus para se estabelecer naquele momento tão difícil, tão complicado em que eles estavam vivendo, quando havia muita pressão política, quando havia muito domínio por parte do Império Romano que ameaçava todos e que obrigava o povo a pagar altas quantias de impostos. E o povo estava insatisfeito, à espera de um libertador, e eles colocaram em Jesus todas as expectativas, imaginando então que Jesus seria o libertador para todos eles daquela situação de opressão política em que eles viviam, causada exatamente pelo Império Romano.
eles já estavam acostumados a conviverem com isso. Sempre que eles viviam situações de opressões, Deus preparava um libertador, como preparou no dia em que eles estavam, no tempo que eles estavam oprimidos no Egito. Deus preparou um libertador quando eles estavam escravizados na Babilônia, e sempre Deus arranjava um meio de libertá-los. E eles agora também alimentavam a mesma expectativa da libertação política, da opressão causada pelo Império Romano. Por aquela situação em que eles eram obrigados a ficarem subjugados a César, aos seus soldados, a toda aquela situação opressora. E eles imaginavam: Jesus vai sentar no trono, Ele vai estabelecer o reino de Deus. E isso dava esperanças para uma certa libertação política no momento em que eles estavam vivendo. E olha, todo mundo sonhava com isso. A Bíblia diz, por exemplo, eu já comentei com vocês, que os discípulos discutiam entre si para ver quem era o maior. Porque, por incrível que pareça, eles pensavam exatamente nos cargos que eles poderiam ter dentro desse reino dos céus. Jesus, um momento, teve que dizer para ele: olha, aquele que quer ser o maior, que seja servo. Alguns familiares de Jesus estavam assim naquela expectativa de fazerem parte do poder. A prova é que tem um texto na palavra de Deus, onde Susana, a tia de Jesus, teve a coragem de, numa reunião, pedir a Jesus que Jesus desse aos teus 2 filhos, João e o outro, os lugares mais importantes no reino, o direito de sentar um do lado direito de Jesus, outro do lado esquerdo. Pensando exatamente naquilo que era a expectativa do coração deles. Jesus falou que não competia a ele determinar isso. Diz no mesmo texto que os outros discípulos ficaram chateados porque ela fez esse pedido e passou por cima deles, querendo arranjar os melhores lugares ao lado de Jesus, naquele reino que eles imaginavam que seria estabelecido. E por Jesus conhecer essas expectativas, por Jesus conhecer o que permeava, o que passava no coração deles, toda a expectativa de domínio, de poder, de terem um trono, de fazerem parte de um reino, que imaginavam eles ser um reino da terra, eles estavam todos assim como que esperando isso. O povo esperava isso. A prova é que o povo esperava tanto isso, que o próprio povo chegou a fazer manifestações populares. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo foi para a rua com galho de árvore na mão, colocando a roupa no chão, pedindo que ele passasse, que ele era o rei, dizendo que ele era bendito, porque veio restaurar o trono de Davi, que tinha sido enviado por Deus. Todo o povo foi para a rua, almejando e querendo essa libertação e se livrar daquele domínio, do império que realmente dominava toda aquela região. E Jesus sabia que a história não era como eles queriam, da maneira como eles imaginavam. Que o reino de Deus, a princípio, não era uma proposta de um domínio político para aquela hora, mas um domínio político que se estabelecerá depois do milênio, ou no milênio, como diz a própria palavra de Deus, e as promessas do próprio Deus. E de repente, Jesus estava perto de morrer, e ele ficou pensando: como é que eles vão se comportarem quando me perderem? Qual vai ser a reação deles quando me verem pregado na cruz? Como é que eles vão lidar com isso? Lidar com essa perda, lidar com essa aparente derrota na visão deles? E Jesus então começou a fazer despedidas. Você vê logo no começo do texto. E quando Jesus fez um comentário sobre as despedidas, de tudo aquilo que deveria acontecer, preparando o coração deles e preparando eles para o que haveria de vir, Jesus concluiu dizendo essas palavras. Estas coisas que ele havia falado, como que prevendo o que ia acontecer, a sua morte, o seu sacrifício, ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis aflições, falou ele, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. O que ele quis dizer com isso? Vejam bem, Jesus sabia que a pressão não seria fácil, como realmente não foi. Eles foram ameaçados depois que Jesus morreu. Eles foram pressionados de todas as formas.
além de pressionados, foram ridicularizados. E eles tiveram que ficar aqui no momento em que Jesus Cristo foi crucificado, se reunindo às escondidas, sem direção, sem referência, totalmente desorientados, totalmente perdidos. E Jesus sabia que isso ia acontecer. E o Senhor disse: olha, talvez vocês não tenham motivo para ter paz nesse momento que vocês vão enfrentar. Talvez vocês não vão ter motivo para se sentir em paz diante de toda a pressão que vai vir sobre todos vocês. Talvez vocês não vão ter motivo para se sentirem tranquilizados ou em paz diante de tudo aquilo que o mundo vai causar sobre vocês, diante de toda a pressão que se levantará contra vocês. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês, ainda que não tenham motivo aparente para terem paz diante das circunstâncias que porventura vocês vão viver, eu quero que vocês aprendam, acima de tudo, a terem paz em mim. Diga a glória a Deus. Em mim, disse Jesus. Por que ele falou isso? Porque quando você consegue ter paz em Jesus, não importa as circunstâncias que você está vivendo, diga a glória a Deus. Não importa as pressões, não importa as ameaças, se você consegue ter paz em Cristo, se a razão da tua paz é Jesus, não porque as situações se acomodaram para você ou porque tudo está bem, saiba então que essa paz de Jesus capacita você, capacita qualquer um de nós a enfrentarmos qualquer intempéries, qualquer dificuldade, qualquer temporal, qualquer situação difícil, com a cabeça erguida, tendo a certeza acima de tudo, que mesmo no meio de toda a luta, de toda a pressão, de toda a ameaça, essa paz de Jesus que nos invade, nos dá tranquilidade para nos sustentar, para nós esperarmos o agir de Deus em favor da nossa própria vida. Vocês estão me entendendo? Então Jesus quis deixar bem claro que talvez eles não conseguiriam ter paz pela situação, pelas circunstâncias, pelos momentos que eles iam viver de ameaça, de pressão. Mas Jesus então estava dando a eles a proposta, que essa paz que eles deveriam ter, não era porque as coisas estavam bem, não era porque eles não estavam vivendo nenhum tipo de ameaça, mas que eles pudessem ter a paz nele, em Jesus, porque se eles tivessem a paz em Jesus, eles com certeza iam superar aquele momento. Digam glória a Deus. E quando você para pensar nessa palavra de Jesus, você percebe o que ele quis dizer. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. Aí depois ele vem e diz: olha, na vida, no mundo em que você vive, você vai ter aflições. Não tem uma pessoa que viva aqui nesse mundo que vivemos, que possa então nos dizer que não enfrente aflições. Nós enfrentamos aflições aqui e sempre vamos enfrentar. Essas aflições só vão parar no dia em que teu coração parar de bater, teu cérebro parar de funcionar e você subir para a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí vão parar totalmente as aflições. Mas viver nesse mundo, saiba que é viver sob aflição, porque o mundo já gera uma situação de aflição para todos nós. E Jesus disse uma coisa interessante: no mundo tereis aflições, mas eu preciso de uma coisa, disse Jesus. Preciso que vocês não percam o ânimo de vocês. Diga glória a Deus. Que foi que ele falou? Mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é estar animado. Diga glória a Deus. Como é que uma pessoa pode ficar animada no meio de aflições? Jesus falou que você precisa ter bom ânimo no meio das aflições. Precisa estar animado. E você me pergunta: mas o que é que pode me dar essa expectativa de animação, mesmo vivendo as aflições? É pelo fato de saber de uma coisa: que Jesus venceu, e se você está com Ele, você vai vencer também, e foi Ele que disse. Louvado seja Deus. Por isso que Ele disse isso aos discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, fique animado, porque eu venci o mundo.
Em outras palavras, se eu venci e você está comigo, você vai vencer também, porque eu não vou deixar vocês desamparados, ele quis dizer. E ele mesmo confirmou isso mais na frente, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele quer dizer que ele é um Deus presente, que ele é um Deus que participa da sua vida, participa do seu dia a dia, tem consciência das suas lutas, tem consciência das suas batalhas. E essas batalhas que de repente você tem enfrentado, essas lutas que você tem encarado em sua vida, muitas delas ele não vai resolver você, ou seja, não vai resolver para você. Muitas delas ele vai preparar você para que você realmente resolva, ele vai capacitar você para que você possa vencê-las. É assim que Deus trabalha. E quando nós paramos um pouco, pensando nesse texto da palavra de Deus, nós voltamos agora para a nossa vida hoje. Talvez muitos de vocês aqui estejam tristes por alguma razão. De repente a aflição chegou até você. E você pode estar de alguma forma afligido. De repente, essas situações de aflições que você tem vivido e que você tem passado, tem fragilizado você. Quais são as situações que mais nos afligem nos dias atuais em que nós estamos vivendo? São as situações que se estabelecem de conflito, de dificuldade e de contenda dentro da nossa própria casa. Essas situações são as principais que os seres humanos enfrentam. E quem sabe você pode estar aqui nesta noite afligido por alguma situação, pressionado por alguma situação. De repente um problema com a esposa, de repente um problema com o marido que você não está conseguindo administrar, não está conseguindo gerenciar esse problema. De repente um problema com um filho ou com uma filha, que você já não sabe mais o que fazer, o que dizer, e perdeu a sua capacidade de poder então ter controle sobre a situação. Ou de repente uma outra situação que fica na tua mente o tempo todo, te gerando aflição, te gerando preocupação, te gerando medo, insegurança, incerteza. Situações que de repente você está vivendo, que há momentos em que você acha que isso não tem jeito, que tudo está muito perdido para você, e que você não tem saída e não está sabendo como lidar com tudo isso que você está lidando, ou tudo isso que você está vivenciando. E de repente você está aqui tendo que admitir que diante das aflições que você tem enfrentado, você chegou realmente no seu limite. Diante das aflições que você tem enfrentado, quem sabe você já não imagina, não acha que você não tem mais nada o que fazer, que você se sente totalmente impotente, sem condições de resolver, sem saber como fazer, e essas aflições estão tirando a tua alegria, tirando o teu ânimo, tirando a tua paz. Mas se você vive dentro de uma realidade dessa que eu estou falando, eu quero dizer para você sair daqui da igreja nesta noite descansado, permitindo que a paz de Jesus envolva o teu coração. Que ainda que haja todo tipo de turbulência à tua volta, ainda que esteja acontecendo todo tipo de temporal e vendaval à tua volta, que você possa se sentir como que num barquinho, talvez açoitado pelas ondas e pelos ventos, mas tendo a certeza que Jesus Cristo está dentro desse barco, e que se Ele está nesse barco, você não tem por que ficar preocupado, não tem por que perder a paz, não tem por que perder o ânimo. Por quê? Porque se Ele está no barco, esse barco não vai afundar, porque o barco em que Jesus está não afunda por causa de temporais e por causa de ventos fortes. Irmão, quando eu digo isso para você, é exatamente para poder passar esse encorajamento de Jesus para você. O mesmo encorajamento que Ele passou para os discípulos. Olha, não foi fácil. Depois que Ele morreu, no começo as pressões foram violentas. Mas não demorou muito, Jesus começou a aparecer no meio deles. Diga glória a Deus. Ressuscitado.
E cada aparição de Jesus, eles ficavam mais revigorados. Até que chegou o dia em que Jesus disse: bem, agora eu vou ter que ir definitivamente para o alto. E eu preciso ir, porque se eu não for, não vai vir para vocês o outro encorajamento. Diga glória a Deus. E diz a Bíblia que Jesus disse: pois é, vocês fiquem aqui, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de uma força, do poder. E depois que vocês forem revestidos dessa minha força e desse meu poder, vocês vão perder todo medo, vocês vão perder toda insegurança, vocês não vão ter medo de ameaças, porque vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Mas esperem, porque se eu não for, esse consolo não vai descer, disse Jesus. Mas é preciso então que eu vá para que o consolo chegue. Isso aconteceu em um dia, mais ou menos 10 dias antes do dia de Pentecostes. Ele recebeu essa mensagem, que foi a mensagem final, depois de ressuscitado. Receberam as últimas orientações em cima do Monte das Oliveiras. E depois que eles receberam essas últimas orientações, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo começou a subir, começou a flutuar na frente de todos eles. E começou a subir, começou a ser levado. Eles não entenderam muito, ficaram olhando para o alto, até Jesus ser encoberto pelas nuvens. E quando Jesus foi encoberto pelas nuvens, anjos desceram e advertiram todos aqueles que estavam ali: olha, não fiquem preocupados, esse Cristo que está subindo aos céus, nem se preocupem, porque da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar, disse os anjos de Deus. Um dia ele vai voltar. E depois que os anjos falaram isso, eles desceram ali e foram para o cenáculo fazer uma reunião que eles não sabiam quando ia terminar. Estratégia do Pai. Ficaram numa reunião de oração durante 10 dias. 10 dias orando. Olha só. Primeiro dia não aconteceu nada, segundo dia não aconteceu nada, mais ou menos 120 pessoas trancadas numa casa orando. Quinto dia não aconteceu nada. Sexto dia não aconteceu nada e continuaram orando, buscando, esperando algo, diz a palavra de Deus. Oraram por 7 dias, 8 dias, 9 dias, não aconteceu nada. E no 10º dia, que era o dia de Pentecostes, uma festa que acontece até hoje em Jerusalém, que o nome é Pentecoste porque acontece 50 dias após a Páscoa. Se contava 50 dias após a Páscoa, chegava o dia dessa festa de Pentecoste, onde as pessoas levavam os frutos da terra para o templo e faziam ofertas a Deus. E naquela época, essa festa já era conhecida no mundo antigo. Para vocês terem uma ideia, foi tão estratégico o nosso Deus, que nesse dia, o dia de Pentecostes, havia em Jerusalém em torno de 1 milhão de turistas, em pleno século, há 2.000 anos atrás, para vocês terem uma ideia dessa festa. Havia em torno de 1 milhão de pessoas de todas as nações lá em Jerusalém, exatamente nesse dia. E Deus esperou esse dia, porque esse dia era o dia especial para ele, em que ele precisava espalhar a mensagem da cruz, para que os estrangeiros que estavam ali, quando se convertessem, saíssem dali, voltassem para as suas cidades, já levando a mensagem do poder de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Olha como Deus é extraordinário. E no dia 10, no 10º dia, melhor dizendo, 9 horas da manhã, eles estão orando na casa, quando de repente o Espírito Santo chegou. Quando o Espírito Santo chegou, repartiu entre eles línguas como de fogo, eles começaram a falar em línguas. Era 9 horas da manhã,
o povo se aglomerou na porta da casa, pensando que estava numa orgia e que todo mundo estava bêbado, às 9 horas da manhã. Todo mundo estava impressionado pelo barulho, porque o judeu jamais comia alguma coisa às 9 horas da manhã. O horário de alimentação de judeu não é 9 horas, 9 horas eles não comem nada, eles comem a partir de meio-dia. E todo mundo se espantou com aquela situação, e quando pararam na porta, pensando que todos estavam embriagados, lá sai Pedro de dentro da casa e diz: talvez vocês estejam pensando que estejamos embriagados a essa hora da manhã, mas não é isso não. Quero dizer para vocês que hoje se cumpriu aquilo que falou o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele falou. E depois então que ele falou isso, eles começaram a levar a mensagem de Jesus, não tinham mais medo, perderam aquele medo, já estavam encorajados, já sabiam em que estavam crendo, já conheciam as suas promessas, já sabiam que faziam parte de um plano e que morrendo ou vivendo, eles tinham que cumprir aquela missão, e eles ficaram firmes falando, mesmo sabendo que poderiam ser mortos ou ameaçados por aquilo. E quando eles acabaram de pregar, de falar de Jesus, a mensagem foi tão poderosa, que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, que mais de 3.000 pessoas gritaram: nós queremos aceitar esse Jesus que vocês estão falando e pregando. Olha, irmãos, daquele momento em diante a mensagem se alastrou, foi embora, se cumprindo toda a estratégia de Deus. Por que eu estou pregando isso para vocês? Você que está aqui nesta noite não tem motivo para perder o ânimo. Você que está aqui nesta noite não tem motivo para perder a sua paz, ainda que você esteja enfrentando lutas ou dificuldades ou passando por momentos difíceis. Creia que Deus está no controle. Não somente Ele está no controle, mas já foi enviado para que esteja com você alguém nada mais, nada menos do que o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Consolador, aquele que nos consola, aquele que cuida de nós, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que diz a própria palavra de Deus. E Jesus precisava ir para o Espírito poder vir para cuidar de você, para cuidar de mim, para cuidar de nós, e para ficar claro que ainda que exista luta e dificuldades, em nenhuma delas seremos abatidos. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus que nos fortalece e que nos sustenta. Que nos fortalece e nos sustenta. Era isso que Jesus queria falar para os seus discípulos. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu tudo. Eu sempre gosto de falar isso. Jesus não perde e nem empata, Ele ganha todas. Ganha todas. E quando Ele confirmou essa força para nós, que é o seu Espírito, que veio para habitar em nós, ficou definido que uma coisa é certa: nós não temos como perder o ânimo, não temos como perder a nossa paz, porque nós somos sustentados pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então, se nesta noite você está aqui afligido, oprimido, perseguido, ameaçado, e talvez todas essas situações não dê motivos para você poder dizer que esteja tendo paz, mas eu digo: tenha paz em Jesus, tenha paz em Deus, nas promessas de Deus, e não desanime não, tenha bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu, e quando Ele venceu, Ele foi preparar tudo para que você vença também. Então creia nisso, se apegue nisso, se sustente na palavra de Deus, e tenha a certeza de uma coisa: saia daqui encorajado e sabendo de uma coisa: a aflição vai passar. A aflição vai passar. Ela vai ter que passar. Por que ela vai passar? Porque o Senhor tem promessa para a minha vida. Então pensa nisso, e que Deus possa abençoar a mim, a você e a todos nós, no nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração.
Agora eu espero que você entre em contato conosco, a fazermos oração em favor da sua vida. Você pode ligar nos telefones que estão aí na tela, pode também passar um e-mail que nós estaremos respondendo para você e ajudando você com o nosso ministério, tá certo? E visite a Igreja Quadrangular, que fica na rua Raimundo Correia 355, no bairro do Monte Castelo. Estamos esperando você lá. Temos sempre cultos às quartas, sextas e domingos, e você é o nosso convidado. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Te peço a Deus que seja repreendido toda e qualquer opressão, perturbação, problemas, embaraços, atrapalhos. Que o Senhor Deus alcance essas pessoas com o seu poder, com os seus milagres. Que esses lares sejam abençoados, que essas famílias sejam abençoadas e que todos tenham a bênção de Deus, a vitória de Deus em suas vidas. No nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,